O amor cobre tudo. 7. Procurando curar a brecha. Segunda parte. Um terceiro grupo. Até agora, nossa atenção tem se grandemente focalizado nas diferenças entre os que enfatizam a santidade e os carismáticos. Numa carta dirigida ao autor Dr. T.W. Hunt, professor do Seminário Teológico Batista do Sudoeste em Fort Worth, no Texas, chamou atenção para outro grupo de evangélicos que alimentam reservas semelhantes, ao ponto de preconceito contra os carismáticos. Esse grupo consiste de igrejas conhecidas como fundamentalistas, igrejas da Bíblia e certas denominações históricas, muitas das quais mantêm a teologia calvinista ou reformada. Embora algumas dessas igrejas insistam em elevar a pureza da doutrina acima da comunhão com os de fora. Diz o Dr. Hunt que esse grupo também tem sido influenciado pela ênfase sobre o Espírito Santo. Eis um excerto de sua carta. O terceiro grupo mencionado acima também tem sido influenciado pela ênfase no Espírito Santo. Muitos evangélicos nesse grupo creem que existe uma vida mais profunda, o enchimento com o Espírito Santo, mas as suas diferenças surgem quanto ao tempo e ao método da sua concessão e apreciação. Acreditam que a experiência da salvação em si mesma já traz tudo quanto Deus deseja conceder ao crente, mas a apropriação de várias profundidades e dons do Espírito Santo é feita segundo a vontade do crente em operação com Deus. Em outras palavras, dizem que aquilo que os carismáticos e grupos de santidade chamam de segunda bênção da graça, na verdade é uma renovação ou um enchimento que já estava incluído e até mesmo implícito na experiência original da regeneração, embora não totalmente aprendido na hora da conversão. Assim, creem que a salvação contém um programa completo de regeneração, enchimento com o Espírito Santo e santidade de vida. Em geral, nem tudo isso é entendido ou apanhado na época da conversão, mas poderá ser apropriado à medida que o crente vai crescendo. A apropriação e o exercício dos dons espirituais são voluntários até certo ponto, embora a concessão deles esteja implícita na experiência de salvação. A apropriação e o exercício dos dons espirituais são voluntários até certo ponto, embora a concessão deles esteja implícita na experiência de salvação. Assim, a salvação ou novo nascimento em si mesmo constitui o batismo com o Espírito Santo, mas a apropriação dos privilégios espirituais às vezes vem após a experiência desse batismo, isto é, salvação inicial. Esse grupo com frequência refere-se a estar cheio do Espírito Santo como uma experiência subsequente à salvação e, à semelhança dos carismáticos, faz contraste entre crentes carnais e crentes cheios do Espírito. Partilham com os carismáticos a crença em que Deus tem para eles uma maior profundidade de vida e dons espirituais, além de intervenção sobrenatural e miraculosa. Poderão partilhar com seus irmãos que enfatizam a santidade, a convicção de que a experiência de aprofundamento espiritual induz a novos níveis de santidade e separação do mundo. Entretanto, diferem tanto dos que enfatizam a santidade quanto dos carismáticos na terminologia concernente à época da concessão e apropriação dos dons. Após a renovação, normalmente passam a um novo período de louvor, alegria, comunhão, exatamente como os carismáticos, e às vezes alguns até falam em línguas, mas em geral insistem em que seu primeiro encontro com Cristo foi suficiente para supri-los de todos os dons. Torna-se claro que a ênfase no Espírito Santo tem influenciado bastante o terceiro grupo mencionado acima. Muitas das grandes editoras cristãs estão distribuindo livros acerca da obra do Espírito
Santo sobre o enchimento com o Espírito, em vez de batismo com o Espírito. Seminários teológicos patrocinam cursos rápidos sobre a obra do Espírito. Pregam-se sermões sobre esse assunto, e muitos procuram ansiosamente esse enchimento com o Espírito, ou a vida cheia do Espírito, ou o caminhar cheio do Espírito. Até mesmo os fundamentalistas e as denominações históricas às vezes reconhecem seu débito para com o movimento carismático, senão mediante palavras, pelo menos na direção que tomam. Nunca antes a obra do Espírito foi enfatizada tanto, nem sua função na mudança, qualificação, orientação e aperfeiçoamento de vida tão apreciada como nos últimos anos. Parece fora de dúvida que essas novas direções foram influenciadas, até certo ponto, pela ênfase original gerada pelo movimento carismático. Observações de um pastor do terceiro grupo, típicas das discórdias entre esse terceiro grupo e os carismáticos, não obstante compartilharem substanciais áreas de mútua compreensão e simpatia. São as expostas e elucidadas num recente livro intitulado Os Carismáticos, de autoria de John F. MacArthur Jr. Enfim, publicado pela Zodervan Publishing House. O Dr. MacArthur é pastor da Igreja da Comunidade da Graça do Vale, na cidade de Panorama, na Califórnia. MacArthur é um não carismático que, na minha opinião, tem algo importante a dizer aos carismáticos. Creio que o movimento carismático teria grande proveito em ouvir com simpatia o que ele tem a dizer. De fato, mediante sua análise objetiva, penetrante e discriminadora do movimento carismático, ele talvez tenha prestado um serviço valiosíssimo tanto aos carismáticos quanto aos não carismáticos no corpo de Cristo. Alguns poderão considerar o seu livro como crítica negativa, contudo, os carismáticos, que não são oportunistas nem estão casados com uma teologia a qual se sentem obrigados a defender e sustentar, em virtude de interesses pessoais ou legalistas, receberão bem algumas de suas críticas. Orarão piedosamente para que tais críticas possam produzir uma perspectiva mais equilibrada e uma credibilidade mais viável. Todos os que mais amam a esse movimento hão de ser os primeiros a reconhecer a importância de sermos sensíveis às críticas honestas do movimento. Embora nem todos estejam livres do egoísmo a ponto de ouvir de boa mente, muitos líderes espirituais maduros, inclusive educadores e intelectuais respeitados, consideram as críticas honestas os seus melhores amigos. A pessoa que deprecia, calunia ou despreza essas críticas honestas age assim para seu próprio prejuízo. Nossa esperança é que os líderes carismáticos sejam de tal modo humildes e quebrantados que prestem atenção a um estudioso capaz e competente desse movimento. Alguns enxertos do livro de MacArthur apareceram nas edições de outubro, novembro e dezembro de 1979 de Moody Montley. Tiramos algumas citações dessa condensação sobre as quais baseamos as seguintes observações. O Dr. MacArthur levanta algumas questões que devem ter ocorrido a muitos que simpatizam com a renovação. Uma delas diz respeito à revelação continuada. Ele acusa os carismáticos de crerem que a Bíblia não é nossa fonte final de revelação de Deus, mas simplesmente um testemunho à revelação adicional que ele está provendo hoje. Que os crentes podem adicionar algo à Bíblia e que podem aceitar essas adições como normativas e que a Bíblia é apenas um modelo daquilo que o Espírito Santo está fazendo hoje para inspirar os crentes. Os carismáticos creem que Deus envia novas revelações em base contínua. Estão fazendo miríades de reivindicações segundo as quais Deus lhes fala através de línguas, profecias e visões. Após esta séria acusação, MacArthur acrescenta: embora os carismáticos neguem estar tentando acrescentar algo às Escrituras, os pontos de vista
deles a respeito da elocução profética, dos dons de profecia e de revelação, fazem justamente isso. Moody Monthly, ao outubro 1979, páginas 20 a 21. Se isso for verdade, deixa-me aterrorizado. Embora eu acredite que apenas pequena porção dos carismáticos, a qual seria considerada lunática, poderia ser acusada e culpada disso, é certo que MacArthur pôs o dedo no lugar onde poderá haver uma ferida perigosa, que exigiria dos carismáticos uma definição clara e inequívoca de sua posição quanto a esta questão. A advertência de MacArthur sobre uma perspectiva tão crucial e importante jamais poderia ser desprezada. Em minha opinião, quando ele afirma os crentes não devem interpretar negligentemente o sentido da inspiração e da revelação, e quando ele diz sempre foi importante ser capaz de separar a palavra de Deus de tudo quanto é falso. E mais, se minarmos a singularidade da Bíblia, não teremos outra maneira de distinguir a voz de Deus da voz do homem. MacArthur ressoa um alerta que todos, exceto os irresponsáveis, acatarão com cuidado. Aqueles que mais amam e apreciem o que Deus está fazendo por meio dos carismáticos verão a possibilidade da existência de uma área de revelação cinzenta nesse movimento e, religiosamente, procurarão evitá-la. O Dr. MacArthur coloca o dedo em uma outra área dolorida da teologia carismática. Diz ele que os carismáticos têm a tendência de exaltar a experiência acima das escrituras. Moody Monthly, novembro de 1979. A maioria dos carismáticos negaria isso enfaticamente, contudo, parece haver base para essa acusação. Como exemplo, ele menciona o testemunho de uma senhora segundo o qual ela recebeu um umbigo novo. Outra testifica que ensinou seu cachorro a louvar ao Senhor com um latido desconhecido. E outras afirmam que a água foi transformada em gasolina num tanque de automóvel, como Jesus transformou a água em vinho. O Dr. MacArthur admite que esses exemplos são grotescos, porém insiste em que não são raros. Ele declara, além disso, que um autor carismático bem conhecido, Larry Christensen, em seu livro Falando em Línguas, com frequência indica que a fé cristã baseia-se na experiência e que a teologia não passa de uma explicação dessa experiência. Moody Monthly, novembro de 1979. Li esse livro, mas não tive essa impressão. Admito que esses exemplos parecem um tanto ridículos e danosos do testemunho dos carismáticos, mas representam um tipo de mentalidade não totalmente desconhecido entre eles. Se a história da água convertendo-se em vinho não estiver na Bíblia, pouquíssimos creriam nela, não importando a fonte. Todos sabemos que nada é impossível para Deus e entendemos que muitos de seus atos são sobre-racionais, mas em geral não são absurdos nem irracionais. A maioria dos carismáticos concordaria com o Dr. MacArthur em que todas as experiências precisam ser validadas pela inerrante palavra de Deus. Quando procuramos a verdade a respeito da vida e da doutrina cristãs, não recorremos à experiência de alguém, recorremos à palavra revelada de Deus. Moody Monthly, novembro de 1979. Acredito que os líderes e teólogos do movimento carismático poderiam beneficiar-se pelo reconhecimento das possíveis fraquezas e pela provisão de melhor orientação. É duvidoso que o sensacionalismo extremado fortaleça a credibilidade. Dr. MacArthur assinala diversas outras posições e práticas que talvez sejam vulneráveis na cultura carismática. Entretanto, o livro dele desafia também a teologia básica dos carismáticos. Aparentemente, ele aceita a posição reformada, segundo a qual não existe uma experiência chamada segunda obra da graça,
subsequente à regeneração, Moody Mont, dezembro de 1979. Além disso, ele protesta contra a interpretação de Hebreus 13:8, segundo a qual a igreja do primeiro século é o ideal de Deus para toda a era da igreja, e que, se Deus tivesse a oportunidade, todos os dons do Espírito estariam presentes e manifestos na igreja de hoje, em proporção semelhante à igreja primitiva. Parece que MacArthur crê que a era dos milagres já passou, que ela terminou com a era apostólica, como também todos os dons do Espírito. Moody Mont, dezembro de 1979. Na edição de outubro dessa revista, ele emite uma advertência com a qual alguns carismáticos responsáveis concordariam. Diz ele: os carismáticos de hoje seguem um curso perigosamente próximo ao da igreja de Corinto, na qual os dons espirituais eram falsificados. Na edição de novembro da mesma publicação, MacArthur faz a acusação de que muitos dons falsificados passam por verdadeiros hoje, e a aceitação de dons falsos prejudica os genuínos, de acordo com Billy Graham e outros críticos simpatizantes do movimento. Esta é uma das coisas que enfraquece muito a credibilidade carismática. Todos os verdadeiros amigos do movimento lamentam a existência de qualquer base para tal acusação. Em sua apresentação da hermenêutica e dos princípios conduzentes a uma interpretação condizentes com a interpretação bíblica sadia, no que concerne às suas próprias doutrinas teológicas, o Dr. MacArthur praticamente destrói a teologia dos carismáticos. Ele questiona ou rejeita completamente como não bíblicas a maior parte das doutrinas distintivas dos carismáticos. Entretanto, o livro dele apresenta algo que para alguns pareceria uma anomalia sadia. A árvore teológica sistemática é ruim, porém, a despeito disso, segundo o seu livro, ela produz frutos admiravelmente bons. Na edição de dezembro de Moody Mont, a apreciação que MacArthur faz do movimento é espantosamente positiva, apreciativa e quase estática. Ouçam, podemos agradecer a Deus aos carismáticos e aos pentecostais. A razão é que eles creem na Bíblia e têm-na como autoridade suprema. Ele louva a Deus porque eles acreditam na divindade de Jesus Cristo, em sua morte sacrificial, em sua ressurreição física, na salvação pela fé e não pelas obras, na necessidade de viver em obediência a Cristo e proclamar a fé com zelo. Moody Montley, dezembro de 1979. Se a árvore é conhecida pelos seus frutos, essa árvore não parece tão ruim. Raramente tenho lido uma avaliação mais apreciativa do valor do movimento do que os excertos dessa estimulante obra. Com notável candura, ele diz, com doçura: o movimento carismático pentecostal produziu um impacto na igreja que provavelmente não tem paralelo na história. Moody Montley, outubro de 1979. Na edição de novembro de 1979, MacArthur mais parece um dedicado apologista do movimento carismático. Os não carismáticos têm uma lição tremendamente importante a aprender com os carismáticos que penetraram no vácuo existente em muitas igrejas, a fim de proporcionar ao povo uma significativa experiência espiritual. Dentre as muitas virtudes deles, ele menciona as seguintes: embora coloquem grande ênfase nas experiências estáticas e nos milagres de todos os tipos, os carismáticos estudam a palavra de Deus de verdade. Nas igrejas carismáticas, quase sempre se encontra uma liderança forte. Os carismáticos são bem conhecidos pelo seu calor, amor, emoção e entusiasmo. Jamais se considera a igreja como um mausoléu mental. O esforço humano jamais substituirá a obra do Espírito Santo. Um favor que os carismáticos fizeram à igreja foi ajudar-nos a reconhecer que ela precisa de muito mais que pastores diplomados em seminários, revistas de escola dominical de linda aparência e um esquema organizacional que faria inveja à General Motors, uma empresa secular. Os carismáticos ajudaram a fazer que a igreja percebesse que é o Espírito de Deus que edificará, e não o gênio humano.
É impressionante observar o que os carismáticos têm conseguido quanto a motivar o povo para o estudo da Bíblia, cursos doutrinários, conferências e reuniões de homens de negócio. Um carismático dedicado dificilmente promoveria melhor seu povo e seu movimento. A edição de outubro dessa revista levanta uma questão importante. Tenho perguntado a mim mesmo se todas essas pessoas que supostamente estão passando por tantas experiências espantosas afinal têm razão. Contudo, em minha opinião, esta não é a pergunta correta e básica. A verdadeira questão na controvérsia entre carismáticos e não carismáticos, entre pentecostais e não pentecostais, não é quem está certo e quem está errado nesses pontos não essenciais. A questão nem é quem quase tem razão. A questão real que interessa aos céus é: estamos nós suficientemente amadurecidos no amor ágape? Amamos a Deus o suficiente para amar e aceitar e manter comunhão com aqueles a quem Deus ama e aceita, e com quem Ele mantém comunhão, a despeito de opiniões sobre coisas não essenciais à salvação. Não se trata principalmente de uma questão de amor horizontal, amor uns pelos outros. É uma questão de amor ao próprio Deus. Todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. 1 João capítulo 5, versículo 1. Na edição de dezembro de Moody Mountain, assim se expressa o Dr. MacArthur: ser batizado pelo Espírito Santo, isto é, por ocasião da salvação, significa que Cristo nos coloca, por meio do Espírito, na unidade de seu corpo e nos concede um princípio de vida comum que nos liga com todos quantos também creem nele. O batismo com o Espírito Santo, isto é, na época da salvação, faz que todos os crentes sejam um. Suponho que, se isto for verdade, não deveria haver cisma no corpo, porque a comunhão deve ser feita na base de uma vida comum e de uma comunhão também comum, e não na base de uma opinião comum a respeito de coisas não essenciais. Nada deveria permitir a rejeição de outro membro da mesma família, exceto no caso de rompimento de seu relacionamento com o pai. Acho que nesses pronunciamentos profundos e muito significativos do Dr. MacArthur aboliu todas as desculpas para a fragmentação do corpo de Cristo. Observações de um teólogo do terceiro grupo. Um preeminente erudito e erudito teólogo do assim denominado terceiro grupo, identificado com a Escola Teológica Histórica, é o Dr. J. I. Packer. A edição de 7 de março de 1980 de Christianity Today traz um artigo interessante a respeito da renovação pentecostal carismática, escrito por um famoso teólogo inglês, que também é professor de teologia sistemática e histórica no Regent College de Vancouver, na Colômbia Britânica. A forma de o Dr. Packer tratar o assunto concorda, em linhas gerais, com a do Dr. MacArthur, em seu livro Os Carismáticos, mas aquele autor menciona a possibilidade de uma comunhão significativa entre carismáticos e não carismáticos de todas as diferentes linhas teológicas, inclusive os fundamentalistas e os reformados. No seu tratamento do assunto, o Dr. Packer identifica todas as questões e todos os pontos que dividem os dois campos. Ele não tenta minimizar nem desprezar os problemas. Está bem ciente das fraquezas, perigos e críticas observados e formulados por não carismáticos, como a elevação da experiência acima da verdade ou da doutrina, a irracionalidade da glossolalia, o orgulho espiritual, a arrogância, que ele denomina de elitismo, porque implica em que os não carismáticos são crentes abaixo do padrão, e a alegada facilidade para o rompimento, resultando em divisões nas igrejas. Ele põe em dúvida o restauracionismo carismático ao sugerir que o Pentecoste foi um movimento singular que não se repetiria, tampouco existe algum meio de verificar a reivindicação segundo a qual todos os dons e sinais que autenticaram os apóstolos estão restaurados hoje. Contudo, tais problemas não parecem perturbar muito o Dr. Packer. Apesar das diferenças doutrinárias, com rara e admirável humildade, ele aceitou os irmãos carismáticos pentecostais em
total comunhão no Espírito, liberto de qualquer elitismo teológico ou doutrinário, e com elogiável apreciação e deferência para com aqueles de quem discorda, assim declara o Dr. Parker. Entretanto, o crente pode duvidar do restauracionismo, restauração das experiências do primeiro século, e ainda assim regozijar-se pelo enriquecimento real que os carismáticos encontraram ao buscar ao Senhor. O seu chamado a uma fé cheia de expectativa, num Deus que, de vez em quando, ainda cura de modo sobrenatural, opera maravilhas, e o desafio deles, da procura da renovação pessoal radical, pode ser humildemente recebido, sem se precisar aceitar a sua teologia. Deveríamos alegrar-nos pelo fato de o nosso Deus não esconder sua face daqueles que o buscam. Ele não se esconde de carismáticos e pentecostais, nem de não pentecostais e não carismáticos, até que corrijam sua teologia. Onde estaria cada um de nós se Deus se escondesse de nós? Embora não aceitemos algumas de suas opiniões, contudo, não deveríamos recusar-nos a aprender com os carismáticos ou pentecostais. Eis um teólogo de primeira linha, pertencente ao terceiro grupo, um erudito da escola anglicana de teologia, sugerindo que carismáticos e não carismáticos, pentecostais e não pentecostais, podem manter comunhão na base de uma vida e relacionamento comuns, não na base de opiniões comuns sobre elementos não essenciais, diz ele. A despeito de alguns pontos teológicos deploráveis, o movimento carismático em geral ostenta genuínas marcas de renovação espiritual e, embora esse movimento ou parte dele precise tomar algumas lições de doutrina sadia, tem suas próprias lições a dar-nos quanto ao viver prático. Ele está dizendo, em suma, que a entrada entre os dois grupos é de duas mãos e que cada grupo pode e deve aprender com o outro. Como não carismático, com humildade e candura, prossegue o Dr. Parker, sem advogar as práticas mencionadas, isto é, as dos carismáticos, nem as técnicas de avivar auditório artificialmente, visto que a excitação fabricada não comunica a presença de Deus. Insisto em que os propósitos dos carismáticos são bons. A prática carismática, embora pentecostal, embora possa parecer infantil e até ridícula à primeira vista, na verdade condena o comportamento reprimido e formal na igreja, o qual apenas dá a impressão de reverência. O Dr. Parker é um feliz exemplo de nossa tese principal de que a comunhão entre crentes nascidos de novo deve basear-se na origem comum, na paternidade comum e no relacionamento familiar comum, em vez de opiniões comuns a respeito de elementos não essenciais. A unidade pela qual Cristo orou em João 17 jamais virá de outra maneira. Próxima leitura, capítulo 8. A ponte é o amor ágape.